Podem me ouvir? Sim, doutor José. Perfeito. Peço mais uma vez desculpa pelo atraso, mas é de bom, bem do processo de aguardar que todos estejam devidamente credenciados para que o melhor andamento. Então, exatamente 10h32, continuação da Assembleia Geral de Credores do Grupo Randes em segunda convocação. Saudação a todos. Mais uma vez, aqui, José Luiz Lindoso, representante técnico da pessoa física, pessoa jurídica, administradora judicial da recuperação judicial do Grupo Randes, que, mais uma vez, estarei aqui presidindo estes trabalhos e outras assembleias que, porventura, possam ocorrer. Primeiramente, convido para a secretária da mesa o doutor Eduardo Afonso Muniz Botelho, representante do credor Banco Bradesco S.A., que gentilmente aceitou o encargo. Agradeço mais uma vez ao doutor Eduardo. Na última ocasião, dia 13/2/25, foi realizada a AGC em continuidade à segunda convocação, originalmente instalada em 17/9/2024, tendo os credores votado pelo adiamento da Assembleia para a data de hoje. Inicialmente, registro que procedemos à transferência do crédito detido pelo Banco Paine S.A. para a Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros, 8º S.A., bem como modificamos o seu valor mediante o esclarecimento dos termos da cessão de crédito constante das folhas 26.626/26633 e da composição do crédito às folhas 34.321/34328. Conseguindo ainda que as folhas 35.130/35442 foi apresentado o quarto aditivo ao plano de recuperação judicial, cuja aprovação ou rejeição será tema da ordem do dia, sendo também objeto das considerações das devedoras. Após essa breve introdução, passo a palavra às devedoras para apresentarem suas considerações iniciais. Então, passo a palavra para a doutora Adriana para as suas considerações. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Lindoso. Obrigado pela palavra. Agradeço a presença de todos, pela paciência até o momento. Acredito que estamos finalmente prontos para votar o plano. Acredito que essa é uma notícia que todos estão aqui que gostariam de ouvir. A gente teve uma noite longa. Protocolamos uma nova versão do plano, um pouco com alguns ajustes com relação à versão do plano que havia sido protocolado na última quarta-feira, como a gente tinha se comprometido em assembleia. Se Vossa Excelência estiver de acordo, doutor Lindoso, eu gostaria de fazer uma projeção que mostra um pouco mostra as alterações marcadas, e nós juntamos todos os anexos, são anexos relativos à venda de UPIs, a estrutura do plano não mudou, está muito semelhante com o que era, já estava, né, no dia 12, já foi toda apresentada toda a negociação, mas algum complemento, então, para que todos tenham oportunidade de ver os complementos e olhar os anexos, são documentos como edital de venda da UPI, cuja venda já estava prevista, especificação de matrículas exatas em cada uma das fazendas, então já tinha o nome das fazendas, agora a gente preencheu com os nomes das matrículas, e alguns ajustes que eu vou passar pelo plano. Mudamos um pouquinho a condição de pagamento das classes 2 e 3, com relação aos pagamentos. A gente teve um pedido muito grande dos credores para que a gente pudesse aumentar um pouco a taxa de juros, a gente conseguiu acomodar isso com uma mudança de pagamento no fluxo. Colocamos mais algumas possibilidades de pagamento do crédito trabalhista para acomodar a realidade da Justiça do Trabalho, as demandas trabalhistas ao plano. Então, se estiver de acordo, gostaria de passar todas essas alterações brevemente aqui em Assembleia, me colocar à disposição para
as dúvidas que os credores eventualmente tenham, e em seguida suspender a Assembleia para que todos possam analisar esses documentos por algum período, 1, 2 horas, talvez 2 horas, retornando 1 da tarde, para que a gente possa, quem quiser almoçar, revisar, e a gente retoma para votação. A gente, nesse período, recebe comentários dos credores que eventualmente tenham ao plano, soluciona dúvidas, para que a gente tenha um plano no início da tarde pronto para votação e que a gente possa seguir com a votação. Então, eu entendo que a providência é razoável, né? É importante que seja concedido o tempo necessário para que as pessoas consigam entender as eventuais alterações. E eu entendo também que você estaria, então, concedendo uma discussão inicial para responder eventuais questões que já existam e seguida de uma suspensão. Eu acredito que 2 horas eu acho mais produtivo, até pelo aspecto de não haver nenhuma alegação de tempo, de exiguidade de tempo. Então, passo a palavra aos credores que queiram utilizá-la. Posso, se me permite, doutor Lindoso, só passar primeiro as alterações para que seja mais visualização, e aí em seguida a gente pode abrir para dúvidas. Só porque realmente o plano ficou muito grande, como é o grupo, né? São muitas realidades, então muitos credores diferentes, situações diferentes, aqui tendo que estar um plano simples. A gente fez algumas mudanças aqui, quase que de estilo, correções nas definições, são as definições, não teve grandes alterações. Ixi, desculpa aqui, está passando muito rápido. Que manteve algumas mudanças de formatação que também acabam. Agora aqui a gente estabeleceu um prazo para a constituição das SPS que vão compor as UPIs. Deixa eu tentar tirar desse modo aqui, porque acho que tá ficando mais difícil de projetar. Deixa eu projetar assim, acho que fica mais fácil de todo mundo visualizar. Então aqui são só as definições, algumas alterações, mas nada de significativo. Aqui também estrutura societária, organização societária, constituição de garantias. Já indexamos alguns comentários de credores que recebemos desde o dia 12, pedindo para fazer algumas especificações. Constituição da UPI. A gente definiu que a SPS seria uma limitada, então tem uma sociedade limitada, então tem várias disposições que esclarecem que é uma sociedade limitada, não por ações. Uma das SPS. Doutora Adriana, eu queria só uma parte. Tem uma questão aqui colocada no chat. A doutora Mariana Alves de Moraes questionou o seguinte: já tivemos 95 dias de suspensão, será necessário mais esse tempo? O fato é que... Não, mas... Não, pode Desculpa, mas que são só algumas horas, e como a gente juntou uma versão do plano ontem à noite, a gente gostaria de dar uma oportunidade para que todos lessem, isso torna a votação do plano mais segura. A gente dando uma oportunidade para todo... Não houve mudanças significativas, mas a gente dá uma oportunidade para todo mundo para que possa ler o plano, entender, fazer perguntas. Isso torna o nosso processo de votação... né, obviamente, sujeito à opinião do doutor Lindoso, mas mais robusto, de forma até a defender a legalidade, caso alguém não esteja contente depois com a votação. Então, para a gente é importante esse período, para que todas as dúvidas sejam sanadas, todo mundo vote um plano de que tem ciência, né? Então, eu concordo. É melhor que não tivesse um novo aditivo, mas uma vez que existe, eu acho que a atitude mais sensata é realmente fazer o que está sendo sugerido. Pode continuar. E aí eu deve sugerir um pouco mais, porque as pessoas daqui a pouco vai ser horário de almoço, você que imagina, a gente retoma, tá todo mundo com fome, então é melhor a gente ter um pouquinho mais de tempo, mas a nossa intenção é ser célere e terminar isso num horário razoável hoje. Aqui são essas alterações da UPI. Aqui é uma cláusula que foi inserida. Alguns dos imóveis que vão compor essa UPI, a gente tem algumas dificuldades regulatórias para transferência. Então, seja por falta de georreferenciamento, por existência de algum ônus. Então, criou-se uma opção de compra sobre esses imóveis para que eles, né, a opção de compra passe a compor a UPI ao invés do imóvel em si.
Então, essa é só uma adequação, mas os imóveis que compõem essa UPI não houve alteração. Aqui a gente também mais algumas especificações sobre prazo, valores. Aqui incluímos o preço mínimo da proposta dessa UPI Imóveis Rurais, é uma UPI formada pela maioria dos imóveis rurais das recuperandas, que hoje compõem garantias de alguns credores e que vão ser alienados para pagamento dessas dívidas, são dívidas extraconcursais, dívidas sujeitas. As dívidas sujeitas não pagam, mas principalmente imóveis onerados por dívidas de alienação fiduciária. E aí a necessidade de pagamento mínimo em dinheiro, para pagamento também de extras de um credor extraconcursal, esses 40 milhões de reais, e o remanescente será aceito pagamento em crédito, conforme o procedimento que já estava descrito nos autos. Só ficou aqui especificado quanto mínimo que precisa ser em dinheiro para cada um dos participantes do processo competitivo. E a proposta, já existe uma proposta vinculante, então os dados dessa proposta vinculante não apareceram especificamente na última versão, já estão esses dados. A proposta vinculante para participação no processo competitivo da UPI já está nos autos como anexo. Aqui especificou-se que o break-up fee, né, caso esse investidor âncora, o primeiro proponente, não seja o vencedor, existia um pagamento de uma break-up fee para ele, mas não estava especificado no plano, acho que isso seria em adição ao preço. Não podia ter uma situação meio esdrúxula que a UPI fosse vendida por um preço maior, mas as recuperandas recebessem, ou os credores, um valor menor, porque o pagamento do break-up fee seria maior que a diferença. Então, sempre o break-up fee é em adição ao preço da concorrência. Que é a forma de atualização da proposta, porque a proposta a proposta vinculante, é composta também por créditos não sujeitos, então está claro que esses créditos são atualizados até o momento, e é uma regra que vale para todos, até o momento da participação no processo competitivo. Especificações, prazo de abertura de proposta, prorrogação, que reflete novamente a questão da opção dos ativos. Que especificou-se os valores, porque esses contratos vão ser objeto de arrendamento, então os valores do arrendamento, como isso vai ser tratado. Fazenda Olhos Água é uma fazenda que já está vendida, que só confirma a venda dela, foi vendida com autorização judicial. Aqui, outras UPIs, são UPIs menores, compostas por algumas matrículas, que estão dadas em garantia a alguns credores, que vão ter um processo de venda específico. Aqui o financiamento DIP, que vai ser destinado ao pagamento da primeira parcela dos trabalhistas, no valor de 53 milhões, também de algumas condições adicionais. Como eu havia dito aqui, a gente incluiu algumas questões que são realidades na trabalhista, para que a gente possa, na Justiça do Trabalho, só para ser refletido no plano, a gente tem a possibilidade de fazer um leilão reverso para pagamento dos créditos trabalhistas num prazo inferior ao do plano. A gente pode fazer a conciliação, está reconhecido a possibilidade de fazer a conciliação perante a Justiça do Trabalho, para pagamento, obviamente, nos termos do plano. A alocação, os valores incontroversos, né, para fim de pagamento, vai ser controlado todos os credores que foram incontroversos, até a gente não pode pagar antes do trânsito em julgado da disputa com relação ao valor trabalhista, a quitação e a conta bancária de pagamento. Né, foi um pedido que os credores fizeram, a companhia precisa pagar os recursos na conta cadastrada, principalmente em respeito às obrigações contratuais da própria companhia, sob pena de a gente ter que pagar o crédito 2 vezes. Então, realmente, se existe uma conta cadastrada para pagamento do credor, vai ser utilizada essa conta para pagamento. Aqui, como eu havia adiantado, houve uma preocupação, os credores pediram um aumento da taxa de juros, a gente conseguiu dar um certo aumento da taxa de juros, com uma alteração, em contrapartida, houve uma alteração da forma de amortização, ela se reduziu um pouquinho nos primeiros anos e passa a ser anual, mas em contrapartida houve um aumento de juros de 1% ao ano, atendendo o pedido de alguns credores. Essa é uma
isso se reflete tanto no pagamento dos dos credores com garantia real, quanto dos quirografários que estão no fluxo. Ações de redação. As regras dos parceiros do agro não são alteradas, os parceiros financiadores. Aqui tem os parceiros financiadores ganham a possibilidade de ter os seus créditos sujeitos, pagos em condições um pouco melhores do que aquelas aplicadas aos demais credores. E aqui a gente estabelece, ao invés de não ter deságio, vamos ter uma deságio de 42% também. Precisa um sacrifício um pouco maior desse pagamento prioritário aos créditos sujeitos dos credores que colaboram com a empresa com financiamento. Aqui são mais credores colaboradores com relação à liberação de garantias, então temos dois tipos de credores colaboradores que aceitam liberar garantias em prol da recuperanda e permitindo a implementação do plano como negociado. São disposições gerais de pagamentos dos credores, créditos intercompany, como é feito o pagamento, indicação de contas bancárias, efeitos do plano. A gente trata do parcelamento tributário, que a empresa, muitas das empresas do grupo já renegociaram suas dívidas tributárias, algumas ainda estão em processo de negociação, mas isso é um tema muito caro aos recuperandas e deve ser formalizado em breve. Houve algumas alterações de consistência e menores, nenhuma mudança estrutural do plano, o plano se mantém como ele estava. Feita essa apresentação base, não sei se todos tiveram a chance de ler o plano dos autos, ou mesmo desde o dia 12, né? Alguns credores procuraram as recuperandas, os assessores financeiros, ou TWK. Conversamos com diversos credores, mas se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição para solucionar qualquer dúvida nesse momento, sem prejuízo de, na retomada, também solucionarmos as dúvidas dos credores, depois do período de análise. Por Lindoso, estou à disposição, eram esses os esclarecimentos que a gente gostaria de passar sobre o plano que foi apresentado nos autos. Peço que seja aberta a palavra para credores que eventualmente tenham alguma dúvida. Antes de abrir a palavra, eu vou trazer algumas questões que estão colocadas aqui no chat. Primeiro, eu não estou vendo o nome do credor, mas sobre os funcionários, o que mudou? Como será efetuada os devidos pagamentos? Como será exatamente? É isso que está. É o teu. Você poderia abordar essa questão? Desculpa. Sim, os pagamentos trabalhistas, vamos lá até, não houve mudança de condição de pagamento. Então, os 7 mil pagamento inicial aos credores foi mantido, os limites foram mantidos. A questão foi esclarecida, porque já era uma premissa do plano de que o pagamento se dá com o trânsito em julgado. Então, se eu estiver discutindo o valor ou se o crédito é devido, ele não é feito pagamento antes, até pelo risco de que se depois eu ganhar, não recebo de volta, né? Não tem como haver. A possibilidade de fazer acordos na trabalhista para reconhecimento na recuperação judicial, porque qual é o processo, né, de reconhecimento do crédito trabalhista? Você vai entrar com a ação na trabalhista, uma vez ele transitado de julgado, você pede habilitação aqui para pagamento. Então, a gente pode fazer o acordo na trabalhista e já prever o pagamento nos termos do plano, né? Não podemos descumprir o plano, ninguém pode ser pago mais que o plano no âmbito da trabalhista. Mas que a gente consiga tornar mais fácil esse processo de reconhecimento do crédito com os acordos na trabalhista e pagamento nos termos do plano. Então, vamos lá, né? Então, nesse sentido, resumindo, não houve modificação no termo de pagamento para os credores trabalhistas. Acho que espero ter não houve, a mesma coisa que a gente tem. A pergunta do credor Eduardo. A gente acrescentou algumas possibilidades de negociação adicionais, sempre respeitando os limites do plano. Foi só isso que foi feito, mas as condições continuam as mesmas. Perfeito. Outra pergunta que eu verifico aqui, doutor, é o senhor Márcio Henrique de Souza Badra. Apenas uma questão. Por favor, questionar se algum credor quer mesmo este prazo de 2 horas para analisar o PRJ. Se não houver qualquer manifestação, podemos seguir a votação imediatamente.
Aí, nesse ponto, eu faria uma reflexão, porque a Assembleia de Credores ela é o fórum apropriado para aprovar, rejeitar ou alterar o plano de recuperação judicial. No caso, aqui, ele foi apresentado um aditivo agora, né, na virada da noite. Então, foi nas primeiras horas do dia de hoje. Pelo que eu estou vendo aqui, verifico que é um documento extenso, com vários detalhes. Então, eu acho assim, eu acho que prejudica a transparência disso que está sendo feito, da apreciação desse documento, você não conceder pelo menos um tempo para que as pessoas analisem as questões delicadas, mais complexas que contém nesse documento. Então, eu acho que é de bom bom tom para o plano, para a condição desses trabalhos aqui, que seja concedido realmente o prazo de 2 horas para que as pessoas se analisem isso aí. Inclusive, 2 credores solicitaram esse prazo para poder analisar. Inclusive, já há aqui manifestação de 2 credores solicitando o prazo para fazer. Então, eu sou de total concordância com a suspensão e não acho viável seguir a votação antes que as pessoas realmente tenham condição de analisar essa alteração. Alguma coisa, doutora Adriana? Não, do meu lado, de acordo. Perfeito. Então, alguém mais quer fazer alguma pergunta, doutora Adriana? Tem aqui o senhor Rodrigo. Queria saber sobre essa votação, se sim, qual o prazo de pagamento. Não consegui entender bem. O senhor Rodrigo poderia explicar melhor a sua pergunta? Sobre como se dará o pagamento sem que se tenha entrado com a ação trabalhista na justiça. Como será feito? A pergunta... Para credores sem ação judicial, se existe alguma previsão específica. É a pergunta do senhor Marcelo Forcin. Obrigada, doutor Marcelo, pela pergunta. Os pagamentos são para créditos inscritos na recuperação judicial, independentemente de ação trabalhista ou não. Então, se o seu crédito estiver reconhecido na lista do administrador judicial, a condição de pagamento é em 90 dias receber o pagamento de R$7.000 ou a integralidade do FGTS, o que for maior, de até R$7.000, né? Se o crédito for menor, paga a integralidade do crédito. Feito esse pagamento inicial, o saldo de R$33.000 vai ser pago, de até R$33.000 vai ser pago conforme a escolha do credor. Ou vai ser feito o pagamento integral, em 60 meses, ou no prazo de 12 meses, com um desconto de 40%, à escolha do credor. Então, essa é a forma de pagamento. E aí, o saldo remanescente que for superior a 40, do crédito trabalhista, superior a R$40.000, vai ser pago nos moldes do crédito quirografário, que aí é uma outra cláusula, que aí prevê um desconto e também o pagamento no fluxo de pagamentos que a gente já apresentou. Então, se o crédito estiver inscrito na recuperação judicial, reconhecido pela recuperanda, ele vai ser pago nos termos do plano, independentemente de ação trabalhista.
Outra pergunta do senhor Rodrigo Claro Santos Silva. Caso seja feito o acordo, o prazo de pagamento dos trabalhadores. Novamente, né, os acordos vão sempre respeitar o plano. Então, vai ser feito um acordo. Eu acho que o que o acordo consegue fazer é a gente encurtar o prazo para o trânsito em julgado da ação trabalhista. Uma vez que feito o acordo, ele já está reconhecido, você se habilita. E aí respeitam esses prazos aqui. Então, tem o prazo de até 12 meses, se for pago 40%, né, nos limites estabelecidos no plano e nos prazos. Então, pagamento inicial, depois de reconhecido o crédito, 90 dias feito um pagamento inicial de R$ 7.000, ou a integralidade do FGTS. Depois disso, o saldo até 33 mil reais adicionais. Opção ou 40% de desconto, pagamento em 12 parcelas, ou integralmente, pagamento em 60 parcelas. E a possibilidade dessa escolha de opção de pagamento para o credor. E o saldo que for além dos R$ 40.000, vai ser tratado como quirografário na forma do plano. Outra pergunta, Emília Faria Marchesep. Doutora Adriana, bom dia. Meu nome é Lili Marchesep, represento a empresa Mark Rental, credora classe ME/EPP, li o PRJ e achei muito extenso a forma de pagamento e o deságio extremamente alto de 50%. Teremos como conversar? A gente tem a possibilidade de ter a adesão como credor parceiro, né? Dependendo do interesse da companhia, da relevância, da possibilidade de fazer um novo acordo, e o credor parceiro, né, que é um credor que continua atuando com a companhia e continua dando condições para que a companhia efetivamente se reestruture, esse credor pode ter condições diferenciadas de pagamentos que estão aqui. Realmente é um período extensivo, foi feito, assim, minha experiência tem planos com períodos muito maiores, foi feito um esforço do grupo para que esse pagamento fosse rápido, né, considerando a situação de dificuldade econômica. A gente tem créditos trabalhistas tomando uma grande monta, a empresa, durante a recuperação judicial, reduziu o seu tamanho, então tem um impacto direto nos créditos trabalhistas. Então, foi feito um grande sacrifício para que a gente possa fazer o melhor possível aos credores, mas que também seja algo responsável, que seja permitido o pagamento. Dito isso, né, a gente conseguiu o apoio de diversos credores, então a gente entende que esse plano hoje está maduro para votação, e que, caso ela tenha interesse, pode procurar a companhia para continuar fornecendo e receber seu crédito nas condições do credor parceiro. Vou fazer mais uma pergunta aqui do chat, depois concederemos a suspensão, até para que as pessoas possam analisar melhor o aditivo e elaborar melhor as suas perguntas sobre eventuais alterações e questões que não estejam claras para os credores. Mais uma, Mariana de Freitas Gomes. Não podemos aumentar o valor para os créditos quirografários? Isso, aumentar como assim? Aumentar... Entendo que ela está falando de o deságio, né? Não sei, não seria bom que ela clarificasse, mas... mas assim, realmente a gente entende que é um deságio significativo, mas, por outro lado, o prazo de pagamento é um prazo de pagamento menor. É um deságio que é o que cabe no fluxo de caixa da companhia, considerando os desafios que ela vive hoje. Então... Perfeito. Então, respondendo essas perguntas... eu não sei quem é o credor. Essas perguntas iniciais... Aqui evidentemente, ela poderá entrar em contato diretamente aí com a doutora Adriana. Sim, a gente sempre tem a possibilidade de, sendo um credor fornecedor, fornecendo produtos da companhia, de se enquadrar como um credor parceiro, tentar melhorar as condições e a gente negociar as condições desse fornecimento no futuro. Mas o plano representa o que a companhia hoje cabe no fluxo de caixa, considerando os desafios tributários, desafios trabalhistas e outros créditos. Perfeito. Então, respondidas essas primeiras perguntas, nós estaremos, então, agora concedendo a suspensão por 2 horas, quando voltaremos... Às 14 horas. Às 14 horas. Voltaremos às 13 horas,
para dar continuidade a essas perguntas, esclarecimentos e também mais tempo para que os credores possam analisar o teor do aditivo e aprofundar e elaborar melhor suas questões. Então, estaremos suspendendo neste momento e voltaremos exatamente a 13h, 13 horas. Obrigado a todos. Obrigado.